Eu me chamo Vitor Abdala, eu tenho 30 anos, nasci no Rio de Janeiro, vivi toda a minha vida no Rio de Janeiro. Sou jornalista há uns 7 anos, mais ou menos, e de um tempo para cá eu também mantenho, além da atividade jornalística, nas horas vagas, eu mantenho um blog sobre segurança pública, onde eu expresso minhas opiniões sobre as políticas aqui do Rio de Janeiro, sobre segurança pública, as políticas brasileiras e os casos de violência mais expressivos que acontecem aqui na cidade e no país. Eu mantenho o blog Rio.40, né, e além do blog eu também mantenho um perfil no Twitter, onde eu escrevo algumas coisas que não vão para o blog, que são pequenos comentários, eu escrevo no Twitter apenas, né? Bom, a UPP tem dois lados. Eu sou um crítico, quem acompanha meu blog, o Twitter, sabe que eu sou um crítico das unidades de polícia pacificadora. Eu não sou um crítico simplesmente porque eu sou contra elas. Eu sou um crítico porque eu acho que elas merecem críticas. Elas têm um lado positivo e têm um lado negativo, como qualquer política de segurança. No caso específico das UPPs, eu posso enumerar para vocês quais são os lados positivos dela. Ela é uma política que reduz a letalidade policial na comunidade onde ela está, o policial não atira mais para entrar. É uma atividade, uma política que permite que os policiais tenham um contato maior com a população, que a população ganhe uma confiança maior na polícia e, principalmente, ele reduz o número a quantidade de tiroteios e coloca o mínimo de ordem na favela onde essa unidade é instalada. Agora eu vou te dizer o que não funciona na UPP. A UPP foi uma política criada especificamente para os Jogos Olímpicos de 2016. Isso ninguém nega, só o governador e o seu secretário de segurança que dizem o contrário, mas isso é óbvio que ela foi criada para criar um cinturão de segurança para as Olimpíadas de 2016. Até o momento, apenas favelas da Zona Sul e da Grande Tijuca, que são as áreas mais nobres e menos violentas do Rio de Janeiro, receberam unidade de polícia pacificadora. Também recebeu a Cidade de Deus, mas a Cidade de Deus fica numa área nobre que é a Barra da Tijuca e também vai ser a principal área de concentração dos Jogos Olímpicos de 2016. E a favela do Batã, que foi circunstancial, a ocupação que fica no bairro de Bangu, na Zona Oeste, foi uma coisa circunstancial, porque houve um caso de tortura da equipe do jornal O Dia naquela favela, pela milícia local que ocupava aquela favela, então foi uma coisa circunstancial. Fora essas duas favelas, só existe o PP nessas áreas. E no centro da cidade, porque é uma área que todo mundo circula, rico e pobre. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro tem mais de 900 favelas controladas por facções criminosas, sejam traficantes, sejam milicianos. Mais de 900, isso é um estudo da UERJ que mostrou. Contando que temos favelas também na Baixada Fluminense, Niterói, São Gonçalo, no interior do estado, muitas favelas controladas por facções criminosas, eu tiro por baixo 1.500 favelas controladas por facções criminosas no Rio de Janeiro, onde a polícia só entra atirando. Quantas favelas tem o PP hoje? 50. Quantos anos já tem a política? A política tem 3 anos, vai fazer 3 anos a UPP. 50 favelas e todas elas num local onde moram os ricos. Esse é o primeiro ponto a se considerar em relação às UPPs. Ela está resolvendo o problema da criminalidade no Rio de Janeiro? Não. Ela está resolvendo o problema de criminalidade no local onde ela está instalada e no perímetro mais próximo de 1 quilômetro dela ali. Devemos ter entre 2 a 3 milhões de pessoas vivendo sob o jugo de facções criminosas no Rio de Janeiro, tirando por baixo, que no estado do Rio somos 16 milhões, eu estou contando aí 2 a 3 milhões de pessoas que vivem em comunidades controladas por facções criminosas. A UPP só tem por objetivo atender 600 mil dessas pessoas. Isso é um objetivo, claro, que está na proposta de governo do governador. As UPPs não vão chegar nas outras favelas. Agora, além disso, a UPP está provocando redução dos homicídios no Rio de Janeiro? Na minha opinião, não. Você olha claramente que a redução é generalizada, a suposta redução é generalizada. Uma UPP no Morro Dona Marta não é capaz de provocar uma redução de homicídios em Duque de Caxias, por exemplo. Pelo contrário, ela poderia ser capaz de aumentar os homicídios em Duque de Caxias, porque ela faria com que os bandidos e suas armas fossem para lá e passassem a controlar aquele território. Ela restringe ainda mais o território de ganho dessas quadrilhas. Porque se você tira dessas quadrilhas o território que é altamente lucrativo, que é a Zona Sul, você faz com que essas quadrilhas sejam obrigadas a buscar novos territórios.
E o que aconteceu foi que algumas guerras de quadrilha foram provocadas justamente pela UPP, porque determinados chefes de quadrilhas em algumas favelas foram expulsos, foram tentar controlar outra favela de outra facção, e isso acabou ocasionando guerra entre elas. Então, outra coisa, a unidade de polícia pacificadora dá a impressão à população de que tudo está correto, de que tudo está correndo bem. Enquanto a população achar que tudo está correndo bem, ela não vai exigir que nada melhore, porque se está tudo correndo bem, se a unidade de polícia pacificadora está dando certo, apesar de que a unidade de polícia pacificadora está em 50 favelas no universo de 1.500 ou mais, eu acho que é um universo muito restrito, se a população achar que está tudo dando certo, nada precisa mudar. A política de segurança não precisa mudar, a corrupção policial não precisa ser combatida, a polícia pode continuar entrando e saindo da favela atirando nos outros, e os bairros da Zona Sul e da Tijuca vão continuar recebendo atenção especial, enquanto que os subúrbios, Zona Oeste e Baixada vão continuar sendo verdadeiros campos de guerra. Esses são apenas alguns pontos de crítica que eu faço à unidade de polícia pacificadora, né? Mas algo que as pessoas deveriam ver, parar e pensar. Mas a imprensa carioca está ocupada com outras coisas e parece que não quer criticar muito essa política. Uma coisa, porque eram sempre partidos rivais que ocupavam esses cargos, hoje a gente não tem mais isso. Então, para o governo federal, tudo é maravilhoso. O governo federal resolveu encampar a ideia de UPP para levar para o Brasil inteiro. Ao invés de tentar melhorá-la aqui no Rio de Janeiro, ou tentar criticá-la, ou tentar pensar numa forma melhor de fazer segurança pública, ele resolveu pegar essa unidade de polícia pacificadora e botar no Brasil inteiro. Você imagina se uma tribo da Amazônia precisa de uma UPP. E os empresários passaram a acreditar nisso. Isso é que é o mais surpreendente disso. De tanto que o governo federal une forças com o governo estadual, municipal, e a imprensa diz que tudo está sendo maravilhoso e que as Olimpíadas vêm aí e que vai ser a redenção do Rio de Janeiro, que a Copa do Mundo vem aí, vai ser a redenção do Brasil e do Rio de Janeiro especificamente, porque vai ser a sede da imprensa e a provável sede da final da Copa. Os empresários estão acreditando, não sei se genuinamente acreditando ou se estão acreditando com alguma intenção escusa, mas estão acreditando. Como os estrangeiros não vão acreditar? Os cariocas estão acreditando. E quando o estrangeiro acredita, ele transfere essa imagem do Rio para o mundo. E essa imagem do Rio para o mundo é usada depois pelo próprio governo do Rio para se justificar. Olha aqui como a gente está sendo bem visto no mundo. E no momento em que se começar a criar esse interesse, eu acho que a imprensa internacional tem que vir aqui, vem loco, mas não é se basear na imprensa brasileira para fazer as coisas, é conversar com o povo, conversar com a população, conversar com os especialistas nas áreas. Pode até usar a matéria para se basear, mas não acredita naquilo que a imprensa carioca está colocando. Tem que colocar mesmo, tem que ir para a rua, tem que conversar com as pessoas, ouvir as mais diversas opiniões e saber se é isso mesmo que está acontecendo. É importante que o mundo saiba o que está acontecendo no Rio. O Rio e o Brasil vem reduzindo a violência, sim, de forma gradativa nos últimos anos. Mas isso não é uma coisa que está acontecendo agora por causa do governo Sérgio Cabral, nem por causa de ninguém. E mesmo com essa redução da violência gradativa, que se deve a vários fatores, como redução da circulação de armas de fogo no Brasil, a melhoria da situação econômica no Brasil, o aumento da geração de emprego no país, isso tudo são fatores que levam a uma queda gradativa da situação, até a redução mesmo da taxa de fecundidade dos brasileiros. Os brasileiros estão tendo menos filhos, por isso são menos jovens nas ruas. Os jovens são os principais perpetradores e são as principais vítimas da violência. Com menos jovens na rua, menos violência ocorre. Então, todos esses fatores vêm contribuindo para que desde o início do ano 2000, 2002, 2003, venha havendo queda nos homicídios no Brasil. Mas é uma tendência de redução por vários fatores. Isso não é uma conquista do governo Sérgio Cabral nem do governo Lula. Isso é uma coisa circunstancial. Talvez seja até mais do governo federal do que do governo estadual, porque toda a conjuntura econômica, política e social do país é que tem contribuído para a redução da violência no país. Mas a imprensa internacional tem que ter um cuidado muito grande ao se propagandear sem muito critério os avanços da segurança pública no Rio de Janeiro. As Olimpíadas de 2016 vão acontecer
no melhor dos mundos. Elas vão acontecer bem. Não haverá casos de violência no Rio de Janeiro, isso aí pode, porque quando tem uma Olimpíada eles jogam um exército em tudo quanto é lugar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, fazem uma limpa onde tem que fazer, coisa que a polícia deveria fazer normalmente, mas não faz, eles fazem na época das Olimpíadas. Copa do Mundo também vai ser a mesma coisa, não vão acontecer grandes problemas na cidade. E agora, com relação ao legado das Olimpíadas, eu já sou muito cético em relação ao que vai ficar para a cidade depois das Olimpíadas. Eu não digo só de infraestrutura urbana, não, mas eu digo no que se refere à própria segurança pública. Que eles vão garantir a segurança durante as Olimpíadas. E depois, o que vai ser feito? Qual é a política de longo prazo que o governador Sérgio Cabral nos apresentou? O PP? Só isso que ele nos apresentou até hoje, o PP? Essa é a política do governador para melhorar a segurança pública do Rio de Janeiro? E se ele ocupar todas as favelas? Quem garante que os criminosos não vão ocupar outros espaços da cidade do Rio de Janeiro? Eu não sei qual é o objetivo dele com o PP. A UPP para 1.500 favelas não existe, isso é impensável. Você precisaria de um número infinito de policiais para você botar em todas as favelas do estado do Rio de Janeiro. Um número muito grande. Precisaria dobrar o efetivo de policiais, pelo menos. Quando aconteceu algum problema em 2009, 2010, quando o Cabral estava numa campanha, aconteceu um problema na segurança, qual é a solução? Nós estamos implantando o programa de unidade de polícia pacificadora. Tá, mas não tem nada a ver o problema foi um assalto com mortos na chamada faixa de Gaza ali em Benfica, em Manguinhos. O que tem a ver o PP com isso? Eu aplaudo o secretário de Segurança uma entrevista que ele deu no jornal o Globo recentemente, dizendo que a UPP está numa encruzilhada. Ela vai dizer, mas isso é óbvio, precisa de investimentos sociais, mas a Secretaria de Segurança Pública está fazendo o papel dela. Numa leitura mais crítica que eu fiz quando eu li a notícia foi, o que ele está dizendo é também óbvio, a UPP não vai resolver problema, então por que se criou a UPP? A UPP foi criada para que o Estado pudesse entrar, o Estado sempre pôde entrar, a polícia sempre pôde entrar no morro. Atirando ou não, ela sempre pôde entrar. Sempre se pôde colocar o que se quisesse dentro de uma favela. Tanto é que quase todas as favelas da cidade do Rio têm uma escola, pelo menos, dentro delas. Pelo menos as maiores. Algumas têm posto de saúde. A Rocinha, por exemplo, tem quase tudo ali. Então isso nunca foi motivo para o Estado não entrar. Entendeu?